Tem coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo na vida. Olha só que interessante. Se você gosta de comer doces, é disso que eu estou falando. Um docinho é muito bom. Aquela comida cheia de açúcar, aquele tipo de alimento bem calórico, traz muito prazer, é muito gostoso. Só que não faz muito bem para a saúde. As pessoas sabem que muito doce traz ganho de peso e, com isso, algumas complicações que podem vir juntos. Ué, mas se as pessoas sabem que isso não faz bem, por que mesmo assim elas comem doce? Resposta rápida: porque o cérebro tem mecanismos que fazem o comportamento ser guiado por recompensas rápidas. E o que é que isso que eu disse até aqui tem a ver com o tema desse vídeo? O tema desse vídeo é procrastinação. Bem, eu vou fazer uma conexão entre o que eu expliquei até aqui e o assunto da procrastinação, que é um problema que incomoda muita gente, desde a adolescência até a vida adulta. Vamos falar sobre isso hoje. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Ricardo Abel, médico psiquiatra, mais uma vez. Então, hoje eu vou falar sobre procrastinação. Esse é um assunto que aparece como reclamação de muitas pessoas no consultório. Mas o que é procrastinar? Significa deixar para depois, adiar, enrolar. Uma coisa que você podia fazer já, você fica deixando para mais tarde. Bem, muitas pessoas vão alegar que é um problema de agenda, problema de horário. E sim, às vezes é normal a gente deixar para depois alguma coisa, todo ser humano faz isso. Mas tem pessoas que parece que têm um vício em procrastinar, em deixar para lá, deixar para a última hora. Então, conforme vai chegando a hora de ter que fazer aquela tarefa, a pessoa vai entrando num grau de ansiedade e de desespero, e só assim ela funciona. Só no auge da ansiedade ela consegue se mover para resolver aquela questão. A procrastinação pode acontecer por dois motivos principais. Um dos motivos tem a ver com um dos principais transtornos mentais que ocorrem no mundo, a tal da depressão. Pessoas depressivas geralmente procrastinam. Uma pessoa com depressão tem aquela baixa de energia clássica, o desânimo, os pensamentos povoados por pessimismo, tristeza. Então, ela acaba não tendo aquele ímpeto de realizar coisas. Logo, uma pessoa depressiva deixa para depois tudo também. Por isso, ela procrastina. Esse é um modelo de procrastinação ligado à depressão. Outro modelo, diferente daquele que ocorre na depressão, mas também é procrastinação, é a procrastinação como vício. Sim, procrastinar vicia. Tudo que nós chamamos de vício em psiquiatria tem por trás um funcionamento chamado comportamento compulsivo. Um comportamento é compulsivo quando a pessoa começa a realizá-lo, ela começa a se habituar a ele e não consegue parar definitivamente, ainda que ela perceba que aquilo não faz bem para ela. Por exemplo, compulsão por drogas. Por exemplo, compulsão por jogos, compulsão por compras, compulsão por comidas. É por aí que vai. A procrastinação pode virar uma compulsão? Sim, pode. Porque o que todas as compulsões têm em comum é o prazer imediato. É uma sensação boa naquela hora. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar vai comer aquela comida, aquele doce, por exemplo, e naquela hora ela vai sentir um pico de prazer. Porém, depois ela vai lidar com as consequências disso, sentimentos de culpa, de arrependimento, sobretudo porque a pessoa compulsiva exagera. Ela não faz apenas um comportamento compulsivo e para. Veja, estou falando de compulsão. Exatamente a definição de compulsão é que a pessoa não consegue pôr fim. Ela não para. E ela acaba repetindo o mesmo comportamento muitas vezes, gerando problemas. Só que esses problemas nunca são suficientes para ela conseguir se frear e mudar o seu costume, o seu comportamento. E a procrastinação pode entrar nesse desenho comportamental. Isto é, procrastinar dá prazer? Sim, dá prazer na hora. Naquele primeiro momento, quando você tem um compromisso, uma atividade meio chata ou enfadonha para fazer, e você deixa para depois, aquele deixar para depois é prazeroso, porque você ficou livre naquele momento. Mesmo sabendo que é um tiro no pé, a pessoa procrastina.
mesmo sabendo que depois ela vai ter que dar conta de muito mais trabalho ou fazer tudo com mais pressa, ela acaba preferindo ficar livre naquela hora. Ela enrola, ela joga para depois. Isso pode acontecer desde a época da escola, quando ao invés de fazer a lição logo ou estudar de uma vez, você fica deixando para a última hora. Isso é muito comum na infância, por acaso. Durante a infância, a criança, ela vem ao mundo programada instintivamente para satisfazer suas próprias necessidades. Eu acho que isso é um ponto pacífico. Todo mundo já percebeu que um bebezinho não faz uma grande elaboração das necessidades dos pais. Se caso ele chorar, ele vai incomodar alguém. Se quando ele quer brincar, se ele precisa esperar ou se está num local onde não é possível. Não, ele não faz essas elaborações todas. Ele só quer satisfazer suas próprias necessidades imediatas. Isso gera satisfação. Se ele está com fome, a fome é sanada. Se ele está sujo porque fez nas fraldas, depois ele fica limpinho, confortável. Enfim, os comportamentos geram satisfações imediatas. E durante a infância, esse é o padrão de comportamento mais comum. A criança é muito ligada a querer na hora as coisas. Ela quer brincar? Ela quer na hora. Se ela quer comer um chocolate, ela também quer na hora. Lógico que a criança está numa fase de formação, de educação. Então é por isso que a interferência dos pais, da família, da escola, acaba sendo definidora, porque vai mostrando para a criança novas regras de comportamento, que não são tão inatas assim, mas que são aprendidas, tanto por observação quanto por ensinamento ativo de terceiros. A criança acaba entendendo que nem tudo que ela quer na hora ela vai poder ter. Ela acaba compreendendo que ela precisa esperar, porque depois ela vai ter, e a criança sim vai aprendendo que as coisas precisam ficar para depois muitas vezes. Ela começa a aprender a administrar o instinto natural de recompensa imediata, de prazeres na hora. Pelo menos assim deveria ser um desenvolvimento saudável, mas às vezes esse desenvolvimento não acontece tão bem. E a criança vira adolescente, que vira adulto, e pode ser um adulto que não teve esse treino tão eficaz. E por mil razões, que eu não vou entrar em detalhe, aquele adulto acaba ficando viciado em ter recompensas imediatas. E esse é um problema, né? A disputa eterna entre o querer e o dever. Exatamente. Procrastinação tem a ver com tudo isso. Pessoas que foram mais treinadas mentalmente quanto à noção de dever, elas sabem que elas vão ter o querer delas satisfeitos mais para frente. Outra questão sobre procrastinação que as pessoas falam muito. Quem procrastina demais tem TDAH, o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Verdade ou falso? Bem, de acordo com os critérios diagnósticos principais que constam em grandes manuais diagnósticos que servem como base dos diagnósticos clínicos em psiquiatria, como o DSM-5 e o CID-11, procrastinar não é exatamente um critério. Então, sinto muito. Se você procrastina, não necessariamente você tem TDAH, como muitas pessoas falam por aí. A TDAH é uma questão que está meio em moda, se fala muito hoje em dia. E tem muito hiperdiagnóstico, mas isso é assunto de outro vídeo. Eu acho que até já fiz, você pode assistir se você quiser. Falando sobre a tal procrastinação, ela pode até acontecer durante a evolução do TDAH. Por quê? Porque uma pessoa com hiperatividade e déficit de atenção acaba tendo dificuldades para se deter em tarefas muito longas, muito detalhadas. Aquilo tudo para ela se torna um desafio muito grande, muito cansativo. Ou porque a atenção dela foge do foco principal, ou porque ela tem hiperatividade, então ela não se assossega, ela não consegue. Então, qualquer tarefa que apareça na vida dessa pessoa, que ela tem que se dedicar muito, com muita energia, muito foco, ela acaba deixando para depois. Ou seja, ela procrastina. Então, procrastinar no TDAH pode ser só uma pista, mas nem de longe é um critério super definidor do diagnóstico, ok? Mas, clinicamente, o médico vai acabar fazendo uma visão mais ampla de como está o comportamento geral dessa pessoa, o funcionamento cognitivo dessa pessoa, para poder definir se há ou não o tal TDAH. Então, como tratar? Será que dá para tratar a procrastinação? Bem, sim. Embora a procrastinação não seja uma doença, mas apenas um sintoma dentro de um quadro clínico maior, a procrastinação, quando faz parte da depressão,
é óbvio que tem que se tratar a depressão. Existem medicamentos adequados e existe psicoterapia também adequada para tratar quadros depressivos, fora mudanças de hábitos, estilo de vida, tudo isso em conjunto trata a depressão. Uma vez que a depressão melhora, a procrastinação cede, passa. E quando a procrastinação é um vício do cérebro, quando ela é uma compulsão, a pessoa que tem uma procrastinação como forma compulsiva de comportamento, pode-se dizer que ela está viciada em procrastinar. Isso é, ela quer muito ter aquele prazer imediato. O cérebro dessa pessoa já está completamente ajustado para receber aquele alívio imediato de deixa para depois. Agora eu quero liberdade, eu quero brincar, eu quero ver um filme, eu quero dormir, eu quero qualquer coisa, mas eu não quero dar conta de nada na hora. Isso é um treino mental ruim, que pode ser revertido por um novo treino cognitivo a partir de técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Uma dessas técnicas chama-se EPR, Exposição com Prevenção de Resposta. É uma técnica muito usada também no tratamento do TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, na qual o paciente ele se expõe àquela situação geradora de tensão, ele não vai fugir dela. Então, um momento que a pessoa está tendendo a procrastinar, ela vai identificar que ela está querendo procrastinar, ela vai sentir a vontade de deixar para depois, mas ela vai perceber que ela não pode ceder e ela vai resistir. Essa resistência gera ansiedade, gera desconforto. Claro, você está lutando contra aquela tendência de deixar para depois, mas o resultado de tudo isso acaba sendo muito positivo depois, ou seja, a mente dessa pessoa vai ser reeducada para curtir os prazeres que vêm depois, ou seja, a tal recompensa tardia. Saber explorar os benefícios de reconhecer a recompensa tardia vai ajudando a pessoa a reeducar seus comportamentos, entendendo que se eu procrastinar, eu tenho um prazer momentâneo, mas depois eu me complico. Os meus resultados não são tão bons, então vale a pena tentar lutar contra a procrastinação. Tolerância zero. Não tem essa de ficar deixando para depois tudo. E a pessoa percebe, depois de alguns dias, que ela está mais satisfeita com ela mesma, ela está feliz com a sua nova organização mental, com a sua nova eficiência. Então, gente, fica claro que procrastinação tem cura, tem o que fazer. Pode ser necessária a abordagem por técnicas de psicoterapia, como eu expliquei. Como é um processo altamente ansiogênico, o uso de medicações pode ser necessário, a depender do caso. Afinal de contas, o medicamento não tira a procrastinação da mente da pessoa de forma alguma, mas cria uma sensação geral de maior autocontrole, de redução dos picos ansiosos que podem tornar a luta contra a procrastinação absolutamente difícil ou às vezes impossível. Então, embora não haja um medicamento próprio para diminuir procrastinação, as emoções desconfortáveis que ocorrem em torno dessa pessoa que está lutando podem ser amenizadas e assim o resultado terapêutico é mais eficaz. Bom, gente, então esse foi o assunto de hoje. Eu espero ter saciado a curiosidade de alguns de vocês, tá? Peço para vocês deixarem o like, ativarem o sininho aí do vídeo, deixem seus comentários, tá? Inscrevam-se também no canal, isso é muito importante para quem tem canais do YouTube, tá? Fiquem bem, até mais. Tchau, tchau, gente!